Oi, meus amores, tudo bom? Hoje a prova vai começar uma sequência de vídeos relembrando os nossos tipos de produtos notáveis. Vão ser vídeos bem curtinhos, somente para a gente relembrar a fórmula e como resolver mesmo. Eu vou colocar dois exemplos, um exemplo bem mais simples e um exemplo mais complexo de cada um, tá bom? Vamos lá. O nosso primeiro produto notável que a gente estudou é o quadrado da soma. Como o próprio nome já diz, quadrado da soma eu indico que eu tenho uma soma entre dois números, podem ser dois números qualquer, eu vou colocar aqui A e B, tá? E que essa soma está todinha ao quadrado. Então, quando você olhar e tiver esse formato, ó, quadrado de uma continha de mais, a gente tem o quadrado da soma. A gente vai resolver usando esse produto notável. O produto notável quadrado da soma, ele tem uma fórmula que a gente precisa decorar, que é a fórmula de resolução. A gente não resolve produto notável usando chuveirinho, tá bom? Se você quiser depois fazer o chuveirinho numa folha separada para conferência, ok. Mas a gente não resolve usando chuveirinho. A gente precisa da fórmula e eu sei quando vocês utilizam ela ou não, tá? A fórmula do quadrado da soma é o quadrado do primeiro. Isso tá lá no resuminho que é a proposta no caderno de vocês, tá bom? Mais, porque é soma, hein? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A gente sempre vai ter aqui, meus amores, um trinômio como resultado, três termos, ok? Então, quando eu falo, por exemplo, eu tenho essa continha, x mais 2 ao quadrado. Para resolver, todas as vezes que a gente falar primeiro, é o primeiro termo, que nesse caso é o x. Todas as vezes que a gente falar segundo, é o 2. Então, quando ele fala fórmula, ó, a gente vai lendo, falando e trocando. O quadrado do primeiro é o quadrado do x. Mais duas vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 2. Mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do 2. Todas as vezes que você usar a fórmula do trinômio do quadrado perfeito, você vai chegar nisso aqui. E se for possível resolver um desses três termos, a gente resolve na linha de baixo. Então, nesse caso, x quadrado não dá para resolver. Eu só copio. Esse meio, normalmente, a gente consegue multiplicar. 2 vezes x vezes 2, eu faço 2 vezes 2, que dá 4, vezes x, 4x. Mais o quadrado do 2, 4. Essa seria a resolução. Acaba aqui. Não dá mais para juntar nenhum desses termos. Eu tenho um x quadrado, eu tenho um x e eu tenho um número. São coisas que a gente não consegue juntar porque são tipinhos diferentes. Vou colocar um exemplo com um pouquinho mais de coisa. Então, aqui, sei lá, 3 x mais 2y, por exemplo, ao quadrado. Quadrado de uma soma. Então, agora, todas as vezes que eu falar primeiro, é o 3x. Todas as vezes que eu falar segundo, é o 2y. Então, sempre a formulazinha aqui a gente tem que saber. Por isso que eu treinei ela tanto com vocês. Vocês têm que decorar. Ah, Pro, não decorei. Então, você vai ter que repetir ela 700 vezes, até isso aí entrar na sua mente. Precisa decorar, ok? Aqui, então, vamos à fórmula. O quadrado do primeiro. O primeiro não é o 3x? Gente, atenção, cuidado. Quando eu for colocar o quadrado dele, se eu coloco assim, quem tá ao quadrado é só o x. E não é o primeiro todo. Então, se eu tiver um número ou letra juntos, se eu não tiver um termo sozinho, só letra, só número, precisa por parênteses. Então, ó, o quadrado do primeiro, todo, parênteses, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é o 2y, mais o quadrado do segundo. Ó, o segundo não tá sozinho.
Então, bota parênteses na hora de resolver. Linha de baixo, a gente finaliza, porque eu já fiz o produto notável, mas tem que finalizar. Na hora que eu tenho aqui ó, o quadrado do 3 e do x, é do 3 e do x de cada um deles. Então, eu penso, o quadrado do 3, 3 ao quadrado, 9. O quadrado do x, x quadrado. Você não pode esquecer que você precisa fazer o quadrado de cada um deles, do número e da letra, ok? Bom, aqui eu vou fazer essa multiplicação. Lembra a dica que eu dei? Número com número, letra com letra. Então, vamos nos números primeiro. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Letra com letra, x vezes y, xy. São letras diferentes, a gente só copia. Se fosse letra igual, a gente mudaria no expoente. E agora o quadrado do 2 e do y. Então, é o de cada um, não pode esquecer. Quadrado do 2, 4. O quadrado do y, y quadrado. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. 3 quartos de x mais y ao... Vamos fazer esse quadrado da soma aqui. Pro, mas tem fração. E daí? A gente faz exatamente o mesmo raciocínio. Fórmula, vai falando e colocando. O quadrado do primeiro. Esse é o primeiro. Vou por parênteses, porque não está sozinho, ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ele não está sozinho, ele tem expoente, precisa por parênteses também, ok? E agora a resolução, amores, é muito fácil. Quando tem fração, é só você fazer o quadrado de cima e o quadrado de baixo. O quadrado da fração toda. O quadrado do 3, 9. Embaixo, o quadrado do 4. 4 ao quadrado, 16. A letrinha, gente, a letrinha ela sempre fica com o de cima, tá? Ou na frente ou junto com o de cima, dá na mesma. O quadrado do x, x quadrado. A multiplicação zona aqui, você multiplica todos os de cima, a letra como se estivesse em cima, hein? Então, aqui, ó, 2 vezes 3, 6. X vezes y ao cubo, x, y ao cubo. Letras diferentes a gente só copia. E embaixo, o 4. Só copia porque só tem ele. Se tivesse mais de um, era só multiplicar todos os de baixo. Se você quiser, você pode simplificar a fração 6 quartos. Não é obrigatório se o enunciado não pedir, ok? E o último, para resolver potência de potência, vocês lembram o que a gente faz com o expoente? Propriedade de potência, a gente multiplica os expoentes. Opa. Então, aqui, 3 vezes 2, 6. Só multiplicar os expoentes. Ok, meus amores? E por hora, a gente fica por aqui. Esse é o nosso resuminho rápido de produto notável quadrado da soma. Ok?